Atendendo a inúmeros pedidos, que não são poucos, do quadro O Antes e o Depois, você sabia? Como diz o nosso colega, parceirão, Cristiano Rocha, nosso editor oficial das suas fotos antigas, memorável Camaquã. O pessoal pediu então para nós mostrarmos o antes e o depois do Clube Atlético Camaquense. Ou seja, onde foi destinado o espaço do Atlético. Para vocês que não sabem, tá? Ou já não moram mais aqui na Memorável, há muito tempos atrás, nós temos aqui a loja da nossa amiga Rosane Esperoto aí, tá? Aqui era a antiga Casa Rio, a loja Rio aí, tá? Do seu Armando Esperoto, finado. E nós, lá no fundo, como vocês podem reparar, vocês avistam a ponte aí que foi uma época áurea, uma época aí que nós jamais vamos esquecer da Ponte de Ferro. Mas naquele espaço ali à direita da imagem, ficava o nosso saudoso ginásio do Atlético. O Atlético tem uma grande historiografia, tá? Lá ao fundo, a rua de baixo, que está totalmente asfaltada. Para quem conheceu essa estrada aí na rua de baixo, que era totalmente de chão batido. Nesse espaço aqui, vamos dizer assim, quem trouxe de volta foi o Corel, Marco Aurélio Esperoto, finado Marco Aurélio Esperoto aí, que foi secretário da Infraestrutura, que trouxe aí a Praça Rio Branco. Praça Rio Branco aí então, que agora voltou. A Praça Rio Branco aí, para quem não sabe, é a primeira praça da Memorável. Isso aí já foi citada pelo nosso professor Roberto Stepanski. A primeira praça da Memorável de todos nós é a Praça Rio Branco, tá, pessoal? Nesse espaço aqui era a entrada do Atlético. Nós podemos reparar em imagens a entrada do Atlético nesse entroncamento aqui, tá? Da rua 7 de Setembro com a rua de baixo, que é a Avenida Bento Gonçalves. Nós, ao canto da direita da imagem, nós temos aí um dos primeiros hotéis de Camaquã, o Hotel São João. Nós já não temos mais nada aí, ao lado ficava a residência aí do nosso Breno, tá? Nosso Breno faz parte aí, administrador das suas fotos antigas Memorável Camaquã, portal oficial das suas fotos. Então nós temos uma grande historiografia aqui na Memorável de todos nós, e nesse canto aqui, como vocês podem reparar, ficava então o Atlético. Nesse quadro, o antes e o depois, estamos atendendo pedidos da Samira Birhaus e também do Antônio José Preto, tá? E mais dezenas de pessoas que pediram para nós ilustrar para vocês em imagens esse quadro, o antes e o depois, trazendo então aonde situava o Atlético, tá? O ginásio do Atlético, o ginásio que fez parte da história de Camaquã. Isso aí foi atrás do Atlético Camaquense. Tem uma grande história do Clube Atlético Camaquense, que todos vocês já sabem que começou lá na Praça General Zeca Neto, né? E depois, numa partilha, migrou da Praça General Zeca Neto e veio aqui então o ginásio do Clube Atlético Camaquense. Por isso que ficou assim então denominado o Atlético. Vamos lá no Atlético, lá bater uma bolinha, um futebolzinho de salão, tá? Aí ficou então. Nós estamos nesse entroncamento da rua Bento Gonçalves com a rua 7 de Setembro, que dá acesso central à nossa memorável Ponte de Ferro, que nós já avistamos várias imagens. Então, nesse quadro, o antes e o depois, nós estamos no local, no ponto
onde situava o ginásio do Atlético. O ginásio do Atlético que saiu para dar espaço, retornando à primeira praça da memorável de todos nós, a Praça Rio Branco. Então tá, pessoal, hoje com imagens de Edilon de Ávila, vocal também, áudio também, estamos finalizando esse quadro, o antes e o depois, atendendo aí os inúmeros pedidos que nós temos. E com essas palavras, diretamente da Praça Rio Branco, a primeira praça da memorável de todos nós, Edilon de Ávila vos diz que Deus abençoe o seu dia.